Nosso objetivo hoje é falar do euro, né? O euro que encostou aí no 6,60 atualmente, né? Vamos falar até quando pode subir? Será que é um bom momento para investir? Eu devo esperar ele abaixar? O que eu devo fazer? Eu vou dar essas respostas para vocês hoje, não baseado em achismo, só o que eu acho, mas baseado em dados históricos, dados macroeconômicos e que cuidados você deve ter, né? Ou se você deve investir desde agora, deve esperar um pouco. Então fica atento aqui comigo, não vai ter enrolação, vou direto ao ponto falar o que interessa para vocês. Fechado? Pessoal, o euro, ele começou a ser, a ideia dele começou ali nos anos 90, né? Ele foi implementado em 2000, onde só os bancos usavam o euro ainda. Cada país europeu tinha sua moeda. E desde 2001, o euro começou a ser negociado por todo mundo, né? A moeda realmente foi trocada. Vocês têm aqui que lá em 2001, o euro ele ficava ali variando em torno dos 2 para 1. Então lá em 2001, quando ele surgiu, começou a ser negociado de verdade, nos bancos, nos mercados, no dia a dia, ele estava em torno de 2 para 1, 2,30 para 1. Então essa era a conversão na época. E vocês não se perguntam, será que o pessoal naquela época já não fazia essa pergunta? Será que não vale a pena esperar? Será que eu devo investir agora? Pois bem, veja o que aconteceu em 2009. Em 2009 o euro já estava 3 para 1. 3 para 1, ou seja, ele foi de 2 para 1 para 3 para 1. Já se valorizou muito mais em 2009. E a pergunta com certeza deveria ter surgido: eu devo esperar? Devo investir agora? Será que é a hora de começar a investir em euro? Né? E veja só, 2020, 5 para 1, quase 6 para 1. Então veja, comparando desde lá dos anos 2000 até 2020, então se passaram 20 anos, mas o euro se multiplicou por 350, né? Ele se multiplicou por 3 vezes e meia, que dá 350%. Foi uma valorização substancial. Se alguém tivesse deixado o dinheiro, por exemplo, embaixo do colchão, em real, e alguém deixasse embaixo do colchão, em euro, e depois transformasse na mesma moeda, quem começou com euro, guardou esse euro e pôde converter no final, terminou com mais de 3 vezes mais dinheiro, só por causa da cotação. Nem estamos falando ainda em investir em um sistema mais seguro, mais diversificado, né, onde tem mais segurança política, mais segurança econômica. Então, hoje, a gente está falando aqui em 2025 de chegar em 6,59, 6,60, muito próximo da máxima histórica que a gente já teve, né? Que chegou ali em 6,79, 6,80 aproximadamente, né? Dependendo se você olhasse o euro comercial ou o euro de turismo. Então, a gente está muito próximo do recorde histórico e a pergunta que todo mundo se faz é: até onde isso vai? Vai continuar aumentando, se valorizando? Vamos dar uma olhada, então, no que causa essa diferença entre as moedas. Vou resumir aqui para vocês antes de compartilhar a imagem, para vocês saberem que existem 4 principais variáveis que fazem uma moeda se valorizar comparada a outra. Então, se a gente vai comparar duas moedas, pouco importa quais sejam, a gente pode comparar moeda, o euro com a libra, a gente pode comparar o dólar com o real, o euro com o real. Quando a gente compara essas duas moedas, a gente tem que levar em consideração pelo menos 4 das variáveis importantes da macroeconomia. São muitas variáveis que influenciam a cotação entre duas moedas, mas entre as principais estão essas 4 que eu vou falar para vocês aqui agora. A primeira é o risco econômico do país. Quanto mais risco econômico ele tem, então a moeda dele tem a tendência de se desvalorizar, porque os investidores vão querer investir onde o risco econômico é menor. Então, se o risco econômico de um país é maior, ele tem a tendência de que a moeda dele se desvalorize. E o risco econômico do Brasil é maior por quê? Porque o Brasil depende de agricultura, o Brasil depende de minério, de matéria-prima de maneira geral. O Brasil é um país que ainda pouco se gera de riqueza produzida, industrial, tecnologia. Então ele depende basicamente do clima para sair uma boa colheita na agricultura, depende da matéria-prima que tira da natureza em forma de mineral. Então tem um maior risco econômico no Brasil. Isso já é uma variável que faz diminuir a moeda comparada ao euro, né, se desvalorizar no longo prazo. Outra variável, além do risco econômico, é o risco político. O risco político, a gente poderia citar várias coisas, falar que o Brasil é um país mais corrupto, etc., como se na Europa não existisse corrupção. Mas se a gente for atacar uma variável importante, seria, na Europa nós temos vários estados, vários governos, com vários primeiros ministros e vários presidentes. Está diversificado. A chance de um desses governos fazerem alguma coisa muito ruim, irem para uma crise,
é menor, né? Porque se um desses governos se derem mal, os outros países podem ajudar. É um bloco econômico. Enquanto o Brasil é um país, né? Faz parte do Mercosul, etc. Mas é um continente, é um país com tamanho continental e está concentrado em um governo. Enquanto a Europa tem vários governos, entre aspas, porque cada país tem sua governança, cada país tem o seu líder. Certo? Então, em termos de risco político e risco econômico, sabemos que o Brasil tem mais risco político e tem mais risco econômico. Tem mais duas variáveis, antes de eu compartilhar a imagem de novo com vocês. As duas variáveis que eu vou citar agora estão muito relacionadas, elas vêm junto praticamente, que é a taxa, a inflação, ou seja, o aumento de preço dos produtos e serviços de um país. No Brasil, os preços aumentam muito mais rapidamente, então a moeda se desvaloriza. E também a gente tem a taxa de juros. Para você fazer um empréstimo no banco, no Brasil, essa taxa é muito maior. Então, se a taxa em um país é muito maior, a moeda dele tende a se desvalorizar. Então, a gente passou pelas 4 variáveis e agora eu vou citar exemplos mais práticos para vocês verem e vocês entenderem. Vamos lá, então? Deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Tá aqui, uma das variáveis que eu citei para vocês, a inflação. O Brasil sempre teve uma maior inflação que a Europa por questões de segurança de investimento. O Brasil é um país que depende de matéria-prima. Então, quando a gente precisa de tecnologia, precisa de carro, precisa de maquinário, o que a gente faz? A gente tem que comprar de países estrangeiros. A gente tem que comprar da China, tem que comprar da Europa, tem que comprar dos Estados Unidos. Então, a gente é obrigado a importar muita coisa. Né? A gente está já comprando em dólar, está comprando em euro, está comprando em moedas de países estrangeiros. E o que a gente produz aqui é vendido muito barato, porque é milho, é trigo, é soja, né? É carne. Né? A maior parte da economia do Brasil é minério. Né? Então a gente tem uma cultura econômica onde a gente tem pouca produção de riqueza dentro do Brasil. Né? Então, o Brasil é um país que tem inflação maior, não só por causa disso, mas esse é um dos motivos. O Brasil tem, então, uma taxa de aumento do preço dos produtos muito maior. Você vai hoje no supermercado e você vai ano que vem no supermercado, e vê que ano que vem os preços estarão maiores. Isso é a inflação, o aumento dos preços dos produtos. Outra variável que eu citei aqui agora de pouco é o risco econômico. Nós temos países mais diversificados na Europa, países mais especializados em várias áreas, não depende tanto de matéria-prima como o Brasil depende para exportar, né? Eles compram muita matéria-prima, mas como eles podem comprar do Brasil, eles podem comprar da Nigéria, eles podem comprar da China, eles podem comprar da Índia, eles podem comprar do Vietnã, podem comprar de vários outros países. Já o Brasil precisa vender o que tem. Então isso também causa um risco econômico do Brasil. O Brasil é dependente de poder vender para alguém esse produto. A Europa é dependente de comprar, mas ela tem muito mais opções de compra. O Brasil precisa vender para alguém. E geralmente precisa vender para alguém que tenha dinheiro. Geralmente Europa e Estados Unidos, certo? E a gente tem também a taxa de juros. Alguém aí que está no chat já fez algum empréstimo na Europa? E já fez algum empréstimo no Brasil? Qual a diferença de juros que você paga? Aproveitar que vocês são de vários países aqui, né? Tem experiência em vários países. Quanto que é a taxa de juros se você fizer um empréstimo aí no seu país? Um empréstimo para comprar um carro, ou um empréstimo para comprar uma casa? Digam aí para mim, quero ver. Deixa eu ver aqui o chat. Boa noite para todo mundo que está chegando aí também. Rosemary tá aí, José Carlos também. Goleiro de bandana, muito bom. Boa noite, tudo bom? Deixa um like aí, pessoal. Márcia tá aí também. E aí, ninguém nunca pegou empréstimo aí? No Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, quando você faz um empréstimo para comprar um apartamento, para comprar uma casa, você paga hoje em torno de 10% ao ano. Então, se você comprou um apartamento de 500 mil, 10% de 500 mil é 50 mil por ano que você paga só de juros. Então, além da parcela que você tem que pagar, você tem que pagar os juros, que é o dinheiro a mais pelo empréstimo que você fez. Já na Europa, essa taxa costuma variar de 2% a 6%, dependendo do país, né? Alguns países têm taxas maiores do que outros países, né? Espanha, Itália vão ter taxas diferentes da Suíça, por exemplo, de Luxemburgo, da França. Então, essa taxa também variou, né? Antes do Covid, as taxas eram menores, tinham menos inflação, menos aumento de preços. A gente tinha taxas de 1%, 1,5% na França, hoje em dia já está na casa dos 3,5%, 4%, mas, de maneira geral, essas taxas costumam ser a metade do que a gente tem no Brasil. Tá? Então, a gente tem, para fazer um empréstimo, por exemplo, no Brasil,
seria hoje de 10, 11, 12%. Na Europa a gente consegue com 4, 5, 6%. Aí você pensa assim, bom, então se eu for comprar uma casa, quando eu terminar de pagar a do Brasil, eu vou ter gastado mais do que o dobro de juros. Mas esse é um pensamento errado, porque juros ele é aplicado como um efeito bola de neve, é juros sobre juros. Se você pagar uma casa com uma taxa de juros de 12% e alguém paga uma casa com taxa de juros de 6%, o resultado do que pagou 12% não é o dobro, é bem mais que o dobro. Porque você vai pagar essa casa 12%, é aplicado sobre todo. Então, cada ano que você vai pagando, ainda tem um juros que está rolando. É um efeito muito maior quando você tem um juros de 12% comparado com o de 6%, certo? Então, uma taxa de juros maior no Brasil faz com que também a moeda tende a se desvalorizar. E agora vocês podem pensar do ponto de vista de um investidor. Vamos lá? Talvez fique mais fácil vocês entenderem da seguinte maneira. Pensa que você não é nem brasileiro nem europeu. Você é um americano, você é um chinês, você é um australiano, e você tem muito dinheiro. Pense com a cabeça de um grande investidor de um país, entre aspas, neutro. E você tem muito dinheiro ao ponto que você tem que diversificar no mundo todo. Você com esse bolo de dinheiro que você tem, aí você olha para o Brasil. Aí você olha para o Brasil e fala assim, nossa, no Brasil eu consigo fazer meu dinheiro render lá no Tesouro Direto, lá na poupança brasileira, vai render a 10% ao ano. Se eu colocar no Banco Europeu, vai render a 3 ou 4%. Seria melhor colocar no Brasil. Só que daí ele vai fazer a seguinte pergunta: é mais seguro no Brasil? Não é. A taxa de juros no Brasil é maior? É maior. É um país que tem mais risco econômico, mais risco político? Talvez o meu dinheiro não seja devolvido se tem uma crise? Se tem um golpe de Estado, uma crise financeira? Tem esse risco. Então, o investidor prefere colocar o dinheiro dele na Europa ou prefere colocar em um país mais estável. É por isso que o Brasil e o governo brasileiro têm que aumentar essa taxa de juros, tem que aumentar essa taxa da poupança, porque é uma das únicas maneiras de continuar atraindo dinheiro estrangeiro também. Porque vai ter algum estrangeiro que vai falar, não, eu prefiro os 10% do Brasil, mesmo sendo mais arriscado, do que os 3 ou 4% na Europa. Vão ter investidores que vão fazer isso, mas não são a maioria. Agora imagina se o Brasil pudesse abaixar a taxa de juros para 6, 7% e a Europa tivesse também a 6, 7%. Ninguém colocaria dinheiro no Brasil. Porque eles sabem que o governo alemão vai devolver o dinheiro do investimento, o governo francês vai devolver o dinheiro do investimento. Agora, colocando o Brasil, é certo que o Brasil vai devolver. O Brasil não é um país caloteiro historicamente. Mas onde está o maior risco? Se acontecer algum problema econômico, é mais fácil a Alemanha não pagar, a Suíça não pagar de volta, por exemplo. A Suíça não faz, né, parte ali do bloco, mas vocês entenderam. É mais fácil uma Alemanha, uma França devolver esse dinheiro ou o Brasil? Então, do ponto de vista de quem tem muito dinheiro, um fundo de investimento, ele vai analisar com esse parâmetro de risco. Se a taxa fosse idêntica nos dois, a maioria ia preferir a Europa. Como a taxa é diferente, no Brasil tem uma taxa maior, é a única maneira de atrair esse dinheiro. Só que a regra da economia é o seguinte: se a taxa de juros é maior, é porque normalmente a inflação é maior, e se essas duas coisas são para cima, a moeda desse país tende a se desvalorizar, porque o pessoal prefere enviar dinheiro para o país de moeda mais forte. Entenderam um pouco como funciona do ponto de vista de um investidor neutro, certo? Nosso colega comentou aqui, mas na Europa também tem risco, muitos bancos quebram. Sim, mas a gente está falando de, você está falando de banco, não estamos, aqui a gente está falando de governo, de Estado, né? Por exemplo, na França já faliu o banco, na Espanha já faliu o banco, na Itália já faliu o banco, no Brasil já faliu também. Mas a gente está falando de estrutura financeira. Porque quando um investidor muito grande coloca dinheiro no Brasil, passa pelo sistema de bolsa de valores, passa pelo sistema do Banco Central. A gente está falando um nível acima dos bancos aqui. E claro, bancos do mundo inteiro podem ir à falência sim, com certeza.